Olá, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, de verdade, de coração. Vamos lá para um rolezinho de história geral, nós estamos na aula 38. Calma, 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 que até chegar o dia da tua prova. Tem pouca aula aí pela frente, história geral, acho que termina na aula 246. Tem pouca coisa ainda pela frente. Tem só o século XX ainda pra gente falar. O século XX a gente vai gastar um tempo nele. Gente, é o seguinte, falando sério agora. Nós vamos falar hoje da segunda Revolução Industrial, ou segunda fase da Revolução Industrial, e do imperialismo. Vamos começar a falar do imperialismo e na próxima aula a gente também vai falar do imperialismo, ou se você preferir, neocolonialismo. Beleza? Olha essa imagem aqui, ó. Depois a gente vai analisar essa imagem bonitinho. Tranquilo? Vamos lá então, para não perder o costume. Retomando, eu sei que eu já virei stickers aí com esse retomando, mas não tô nem aí. Vou fazer. Cara, século XIX, nas últimas aulas, está rolando o capitalismo, expansão das atividades capitalistas, a indústria, nós vamos falar disso hoje, a segunda fase da Revolução Industrial. Tem a burguesia ali a partir das suas revoluções se consolidando, né? A ordem burguesa sendo consolidada. Você tem o liberalismo, né? O liberalismo, um grande movimento também desde o século XVIII, os nacionalismos, mas em contrapartida tem os movimentos aí, o movimento operário, o movimento feminista. Cara, o século XIX tá uma doideira, mano, tá bagunçado. Se pudesse voltar numa época, eu voltava no século XIX, mas aí eu queria viver ele inteiro. A expectativa de vida era bem menor, mas eu queria viver ele inteiro. Se não for, não quero nem trocar. Fico aqui onde eu tô mesmo, porque 2020 também já valeu por 3 séculos. Pois bem, então, tipo assim, tá acontecendo muita coisa aí no século XIX e a gente tem aí na sequência falado disso aqui nas aulas, tá? O que eu quero hoje com vocês é o seguinte, vamos lá para os nossos objetivos aqui. A gente precisa analisar as principais características dessa segunda revolução industrial. Depois eu vou pedir um auxílio da geografia para você lembrar de alguns conceitos, tá? E a gente precisa compreender também os impactos que ela causa no cotidiano da vida das pessoas, no modo de viver das pessoas. Cara, muda muito a velocidade das coisas e o modo de vida das pessoas. A gente precisa entender isso. E a gente precisa relacionar esse processo todo, não só dessa segunda fase, mas a consolidação do capitalismo, a expansão das atividades econômicas, o crescimento da economia mundial. A gente precisa relacionar tudo isso, né, com o imperialismo, que é o conceito que eu vou começar a explicar hoje para vocês. Então o imperialismo eu não gosto desse termo, né, mas o imperialismo é consequência disso, mas está na sequência, então é uma consequência sim, não tem como fugir disso. E a gente vai analisar algumas características, portanto, disso que nós estamos chamando de imperialismo. Tranquilo? Então vamos lá, então, 3 passos para a gente dar aqui, quase sempre estamos nisso, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai olhar as principais características da segunda revolução industrial ou da segunda fase. Tem hora que eu vou falar segunda revolução, tem hora que eu vou falar segunda fase, fica tranquilo, dá na mesma. A hora que você for escrever, você escolhe o termo mais adequado aí e vai na fé que vai dar certo. Nenhum tá errado, tá? Você tem o crescimento da economia mundial aqui no segundo passo. A gente vai ver que as atividades econômicas se expandiram, né? E a formação dos grandes impérios coloniais. Não vamos falar de cada um dos impérios, mas eu vou mostrar para vocês o conceito, para você entender o que está acontecendo. Para hora que você olhar um conteúdo, você fala, mano, isso aí eu já sei porque já está ferramentado. Eu vou explicar o conceito e você vai entender. Quando aparecer um conteúdo sobre a Inglaterra, sobre a França, ou sobre o Japão, os Estados Unidos, a gente vai fazer isso na próxima aula também para ficar um pouco melhor. E aí, como terceiro passo aqui, a gente vai falar vocês vão perceber assim, que tem vários lugares sendo dominados, só que precisa de uma justificativa, de uma legitimação ok, né? Que seja bonitinha, tem que embrulhar para presente o que está acontecendo. A gente vai ver tudo isso aqui na sequência, tá bom? Então vamos lá, sem perder tempo, quer dizer, tempinho só puxar aqui nosso. Seguinte. Minha colinha aqui. A Revolução Industrial, ela é um processo, a gente já teve uma aula para falar de Revolução Industrial, ela é um processo que de tão longo e de tantas mudanças, e como não é um processo homogêneo, né, nós dividimos esse processo em fases. Então você tem ali a primeira fase, que a gente já estudou,
na segunda metade do século XVIII, acontecendo principalmente, sobretudo, quase que exclusivamente na Inglaterra, né, no Reino Unido. E agora nós vamos analisar essa segunda fase. Só para você lembrar e conectando os conteúdos, tem uma terceira fase da Revolução Industrial, que é o desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional ali pós Segunda Guerra Mundial no século XX, e agora nós, segundo alguns autores aí, nós estamos vivendo a quarta fase, ou o pessoal está chamando de indústria 4.0, né? Então é um processo muito longo, ele não é homogêneo, então a gente divide ele em fases, né? Então por isso que nós estamos chamando aqui de segunda revolução industrial, é a segunda parte desse processo aí longo, né? César, quando? Vamos lá. Coloca assim, ó, meados do século XIX, mas de 1850 para frente, porque em 1857 tem, não sei se 56, 57 ou 8, enfim, um desses 3 anos, tem o primeiro poço de petróleo perfurado na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e o petróleo é a grande fonte de energia dessa fase, né? Mas assim, 1850, 1870, segunda metade do século XIX, para generalizar, tá começando esse processo aí que a gente chama de segunda fase da Revolução Industrial. Onde isso está acontecendo? Ao contrário da primeira fase, isso não está só no Reino Unido agora. Você tem os Países Baixos participando, o que vai virar a Alemanha, a França, o Império Austro-Húngaro, você tem o Japão, você tem os Estados Unidos, então tem outros lugares que isso está acontecendo. Normalmente aparecem alguns gráficos, alguns números mostrando, ou querendo que você mostre, né? Que você sabe que esse processo está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, e volto a dizer, ele não é homogêneo. Em cada país vai acontecer de um jeito, mas ele tem um jeitão aí parecido que a gente pode analisar com generalidades, tá bom? Peço para vocês, por favor, nessa parte aqui da aula, nesse primeiro passo, lembrem bastante da geografia, das aulas de geografia. Você que já teve aula de geografia comigo, ou com outro professor, ou com o Marco Silva, enfim, lembra das aulas de geografia, porque nessa aula a gente vai falar de capitalismo financeiro, e tem algumas coisas aí que são conceitos da geografia, e eu vou só passar por eles assim, eu já imagino que você saiba o que são. Tudo bem? Desculpa, o chá tá muito bom. É um chá de desinchar. Você viu que não tá dando certo, né? Ó, vamos lá. Novas tecnologias. Normalmente aparece nas provas as questões associadas a esse momento que você está incorporando na sociedade novas tecnologias. César, quais são essas novas tecnologias? Primeiro, nas fontes de energia você tem duas coisas importantíssimas. Você tem o petróleo com todos os seus derivados e você tem a eletricidade. Cara, petróleo e eletricidade é o símbolo da segunda fase da Revolução Industrial. Se a primeira fase foi marcada pelo carvão e pelo ferro, agora o petróleo e a eletricidade têm um lugar de destaque nisso aí. E pronto, né? Já dá para você entender tudo, porque imagina um mundo sem petróleo e sem eletricidade. Não rola. Então tudo que você conhece praticamente é fruto da segunda fase da Revolução Industrial, lógico que em diálogo com outros processos, né? Outra novidade tecnológica que a gente tem aqui é a indústria siderúrgica. Você tem novos materiais, por exemplo, um que vai ser muito utilizado e vai mudar a história das construções até, que é o aço. Você tem uma nova liga metálica que é o aço, que vai substituir muitas vezes o ferro. E isso é super bacana para a construção de pontes, arranha-céus e novos materiais, novos produtos aí com esse novo material. Você também tem inovações na indústria química. Você tem aí a indústria química para a parte de saúde, para a parte até de cosméticos, para a parte de componentes novos, para a parte de insumos na agricultura. Então você tem uma indústria química também que começa a se desenvolver com bastante força nesse momento. Sem contar grande símbolo também, até coloquei uma foto para simbolizar isso, a questão do Fordismo. Lembra que você já estudou Fordismo, linha de montagem, estoque, produção em massa e tal? O Fordismo mais o Taylorismo, César, eu não lembro que é Taylorismo, confundo com Toyotismo. Taylorismo é do Taylor. A ideia de que o trabalhador é tipo um boi para trabalhar. Tipo, o cara tem que ser um trabalhador, tem que ser uma máquina. Tipo, enquanto ele mexe na máquina aqui, ele já se alimenta com a outra mão assim, tá uma cuspida do lado e pronto. E vai no banheiro aqui mesmo. Tô brincando, mas tipo assim, tem que ser um cara, um brutamontes assim para trabalhar, e não pode pensar muito, é um trabalhador que parece um boi, ok?
isso também é sintoma, é sinal aí dessa segunda fase da Revolução Industrial. Para falar a verdade, se você pegar o filme do Chaplin, Os Tempos Modernos, ele é gravado em 1936. Mas como ainda é a segunda fase da Revolução Industrial, ele conseguiu captar muitos elementos da segunda fase no filme dele. Então assistam, pelo menos aquela parte clássica ali, né, os primeiros 20 minutos, mas dou a indicação, né? Dou a indicação. Toda vez que eu falo que eu dou indicação, eu lembro daquele vídeo, vocês não vão saber que vídeo é esse. Logo quando o YouTube começou a se popularizar, tinha um vídeo do Cacete de Agulha, que é do cara que vai doar sangue, você viu? Então, é que ele tá dando a entrevista, faz uma pausa aí no nosso conteúdo. Aí ele tá lá assim com o bracinho, né? Aí a galera fala, e aí, a primeira vez? A primeira vez, com a carinha dele, né? A firma que mandou, né? Parece que tem uma esposa, não, sogra de um rapaz que trabalha conosco, aí ele vai enfeitando a fala, né? E tá muito doente, precisando, e vem aí ajudar, né? Aproveitar o feriado, tá vazio, e era pra entrevista acabar aqui. E a moça não tinha picado aqui a agulha ainda, ele nunca tinha doado sangue. Aí a moça fala assim, e ela vai terminar a entrevista, ele fala assim, ó, toma um fôlego e fala, e dou indicação, né? Quem nunca doou, pode vir doar, não dói nada. Pera só um minutinho, por favor. Nossa, cacete de agulha! Esse vídeo popularizou na internet. Se você não sabe o que é o cacete de agulha, dá um pausa essa aula agora, pelo amor de Deus, e vá ver o que é o tal do cacete de agulha. Eu lembrei dele porque eu falei, e dou uma indicação, né? Quem nunca doou, dou uma indicação. Se você não entendeu nada que eu falei agora, vai assistir o vídeo do cacete de agulha. Dou indicação. Quem nunca doou, pode doar. Quem nunca assistiu Tempos Modernos inteiro, assista, por favor. Você vai ver que tem uma hora que o presidente da empresa tá lá, e aí eles vão mostrar e mostra a portinha do presidente, assim, tá escrito um negócio. A gente nem sabe do que é aquela indústria, né? Propositalmente. E na porta da sala do presidente está escrito eletricidade e aço. Ou seja, referências dessa segunda fase da Revolução Industrial. Não é à toa que cai direto no vestibular referências a esse filme, a essa obra do gênio do Chaplin. Então, por favor, assista isso em algum momento da sua vida. Pare de ficar assistindo essas séries que você fica assistindo de médico, de hospital aí. Que é o que mais tem na TV agora. Bom, perdi onde que eu estava. Além disso, do Fordismo, do Taylorismo, você tem inovações no transporte. No motor a combustão, vai mudar bastante a velocidade das coisas, o trem vai melhorar, a navegação, daqui a pouco vai aparecer os automóveis, as caminhonetes, vai aparecer até moto, bicicleta, tem melhorias no transporte e nas comunicações. Então você tem o telégrafo, você tem o telefone, você tem várias possibilidades de conectar as pessoas e conseguir aumentar a velocidade de deslocamento de um lugar para o outro. Tudo isso junto gera uma maior produção e também um maior lucro a partir dessas mudanças e dessas novas tecnologias. Pois bem, tem um documentário também, cara, que é brasileiro, é do Marcelo Massagal, chama Nós que aqui estamos, por vós esperamos, que é uma frase que tem na porta de um cemitério aí, no interior de São Paulo, que acho que é no Vale do Paraíba ali, tem uma cidade que na porta do cemitério está escrito assim, nós que aqui estamos, por vós esperamos. E o Marcelo, ele faz um documentário que pega muito o espírito dessa época aí, da bela época, aquele rolê ali do contexto do Titanic, é disso que nós estamos falando, esse é o contexto aqui, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma mudança muito grande no cotidiano das pessoas com esse monte de tecnologia. Então você vai pensar assim, desde os produtos que estão sendo produzidos e podem ser consumidos agora para melhorar a vida das pessoas, até a questão dos empregos, trabalhar na fábrica, viver em cidade, sociedade de massa, multidão na rua, vitrine, calçada, passeio, mesinha na rua, relógio, cara, parque de diversão, é uma sociedade de massa que está sendo fundada aí e a população cresce muito, né, nesse momento, nas cidades que estão nos países que a urbanização está acontecendo e tal. Então é o cinema, é a fotografia, sabe? É todo esse contexto aí. Eu acho uma época muito bonita. Tem outro filme também que chama Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Vai anotando aí as referências, uma hora na tua vida você vai assistir isso aí. Começa a ideia de propagandas também, para dar vazão a todos esses produtos. E escuta uma outra música. Outra não, porque essa é a primeira que eu vou indicar.
Porque isso tem a ver com o processo de acelerar também o processo de globalização. Então tem uma música do Gil, que sempre aparece aí, vez ou outra nas provas aí, que é Parabólica Mará, né? Que fala que antes o mundo era... o mundo... a Terra, né? Era pequena, então o mundo era grande. E aí agora o mundo é grande porque a Terra é pequena. Ele está falando dessa possibilidade de deslocamento, de conhecer os lugares e de você saber o que está acontecendo nos outros lugares, né? Escuta essa música também, presta atenção na letra dela. E, bom, é isso. Tudo isso daqui para a gente dizer o seguinte, eu vou falar ainda do capitalismo financeiro, vou estourar meu tempo ali, já vi. Que nós temos uma mudança muito grande, basicamente, se você quiser resumir, muda muito a percepção que as pessoas têm de tempo e espaço, cara. Tempo e espaço, e aí essa música do Gil ajuda a gente a pensar nisso, tempo e espaço, essas categorias são alteradas. Tô lembrando agora de outra coisa, mas não vou indicar, já indiquei muita coisa, senão eu confundo vocês também. Mais ainda, né? Mas muda a percepção que as pessoas têm de tempo e espaço, tá? Esse é o momento aqui da Torre Eiffel, sabe? As exposições internacionais, depois a gente vai ter uma aulinha para falar de Bela Época, Belle Époque, né? Belle Époque. Eu falo époque desde a época do ensino médio e não vou mudar. A Bela Época tal, então é esse momento aí. Só um detalhe, né? Que eu acho importante a gente dizer aqui. Eu sempre penso nisso. Nós mudamos radicalmente a forma de viver a partir, principalmente, dessa segunda fase da Revolução Industrial. Só que, isso é para você pensar, não está aqui no conteúdo necessariamente disso aqui, tá? Mas parece que esse processo também gerou na gente um fenômeno de desumanização muito grande. Então, a partir daí, começam a aparecer problemas também para sustentar esse nosso conforto dessas revoluções industriais. Nós vamos exaurir todos os recursos do planeta e vamos desrespeitar como nunca desrespeitamos a natureza e os outros terráqueos. Então tem uma questão existencial aí também que precisa ser questionada. Né? A gente tende a ver a Revolução Industrial só como algo positivo, 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 né? Tem os seus efeitos colaterais, e para mim essa questão planetária, ambiental e a nossa relação com os outros terráqueos são as outras formas de vida que habitam aqui essa bagaça, né? O planeta não é teu, não é meu, não sei se você sabe disso, né? Tá sabendo agora. E para finalizar, a ideia do capitalismo financeiro. Lembra da geografia? O capitalismo agora ele não está só no campo industrial, ele vai para a área dos investimentos também. Mano, é a hora dos bancos, de bolsa de valores, companhias de seguro, especulação, mercado financeiro, porque dá para isso acontecer agora porque os lugares estão conectados. Então, tipo assim, a informação está chegando, então o dinheiro também chega. Então você passa a ter aí uma internacionalização do capital, que é um capital financeiro, não só industrial mais. Você não ganha dinheiro só com indústria agora, você ganha dinheiro na bolsa de valores, você pode investir na bolsa de valores, na especulação de imóveis, por exemplo, em companhias de seguro, ou nas suas relações com os bancos, por exemplo, e os bancos lucram cada vez mais, né? Grandes empresas aparecem, grandes fortunas, empresas transnacionais, nomes, o Rockefeller, por exemplo, sabe, o Barroso que gosta do Rockefeller, né? Nomes importantes da nossa indústria, da indústria mundial, várias riquezas e tal. É esse momento, assim, o capitalismo ele não está só na indústria, ele está no sistema financeiro. A partir de agora existe um sistema financeiro também conectado e mundializado, vamos dizer assim. E acontece que o capitalismo financeiro ele tem formas de se organizar e de se defender também, porque ele precisa se defender, o capitalismo é liso. Então você tem formas de organização, por exemplo, cartéis. As empresas que dominam uma fatia do mercado começam a combinar preço das coisas. Isso é proibido, porque essa é uma prática que não é liberal, né? Mas a galera fazia isso. Então você tem os monopólios, quando uma empresa toma conta de um segmento, de um setor, de um produto só, ou os oligopólios, quando poucas empresas tomam conta de um setor. Isso aconteceu muito nesse momento, porque fortuna faz fortuna, né? Você tem os trusts, né, que são as fusões de empresas, as empresas que se fundem. Você tem o sistema de holding, que é, por exemplo, a partir do sistema do mercado de ações,
você pode ter uma empresa A que tem o controle acionário, ou seja, ela é dona da maior parte das ações de outras empresas, B, C e D. E cada uma mantém a sua personalidade jurídica, né? Você tem um centro de comando ali que vai orientar as ações, mas cada uma mantém a sua personalidade jurídica, você já viu isso em geografia, isso chama holding. Ou o sistema de dumping, por exemplo, que é quando você tem uma queda artificial no preço de algum produto, ou seja, uma empresa coloca um produto abaixo do que ele custa, por exemplo, para ser produzido, só para poder derrubar a concorrência, e como ela é uma empresa maior, tem mais gordura para queimar, ela fica e os coitados ali que estão tentando entrar no mercado não conseguem se manter. Então também é a fase do capitalismo financeiro e você tem um processo de expansão das atividades capitalistas, das atividades financeiras, da indústria, do comércio, e vai dar ruim. Essa expansão vai dar ruim aqui no próximo tópico, que é o seguinte. Vai começar a dar ruim, né? Essa expansão, esse crescimento da economia e do capitalismo, eu falei, acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo isso, não é um processo homogêneo. Precisa ver a história de cada país, não é a todo momento que a economia está crescendo, ela tem as suas crises também, né? O capitalismo ele é cheio de altos e baixos, né? Ele expande, depois retrai um pouco. Então assim, não pensa que é um processo homogêneo e ascendente só não. A economia ela tem seus altos e baixos aí, né? Tanto nos lugares, né? Tanto quanto no espaço e também no tempo. Então assim, você não tem um processo homogêneo nos lugares e no tempo acontecendo. Não é uma coisa só que está acontecendo, é um processo bem complexo, né? Mas, de forma geral, a gente pode dizer o seguinte, esse processo de expansão e crescimento da economia fez com que vários países fortes, industrializados, várias potências, que nesses países existiam várias empresas importantes e empresas grandes, que essas potências começaram a ter necessidades. Esse crescimento da economia gera necessidades. César, quais necessidades? Cara, simples, a necessidade é a demanda aqui, né? Você tem uma demanda cada vez maior por matéria-prima, você tem demanda por novos mercados, mercados consumidores que possam consumir esse monte de coisa que a gente está fazendo, porque agora você investe o seu lucro em mais produção, e com mais produção você precisa atingir novos lugares, então você precisa matéria-prima, mercado, né, o mercado consumidor, você precisa de mão de obra barata, de repente no lugar que você está ali produzindo, a mão de obra está ficando cara, será que não é legal produzir isso em outro lugar? Será que eu não posso aproveitar a mão de obra mais barata num outro território, num outro lugar, num outro país? A população está crescendo bastante, se você olhar os gráficos aí do crescimento populacional, é justamente nesse momento que o negócio dá para cima, assim, dá uma subida nervosa, né? Então, daqui a pouco tem gente sobrando nos países aí, tem um excedente populacional, vai começar a migrar, vai começar a se movimentar, isso também é uma necessidade. Excedente de capitais, uma empresa que vai acumulando capitais, ou um empresário que vai acumulando capitais, ele quer reinvestir, ele quer investir esse dinheiro e reinvestir. Então ele precisa de novas atividades, novos mercados, novas economias, né? Novos investimentos. Tudo isso essas potências tradicionais europeias e até os Estados Unidos, o Japão, eles vão começar a procurar territórios que possam suprir essas necessidades. Tudo isso que eu falei para vocês de necessidades, territórios vão começar a ser procurados, então, para que possam suprir essas necessidades, já que os territórios dessas potências já não são suficientes. E aí onde que os caras vão achar isso? Basicamente é o mundo do norte, né? Outro conceito de geografia, o mundo do norte, o mundo que está se industrializando, que está se desenvolvendo. Os caras vão procurar esses territórios na Ásia, na África, na América, e aí vai começar um processo onde as potências vão dominar esses lugares, vão dominar territórios distantes. Esse processo de dominação, a gente dá um nome, isso é um conceito, né? A gente chama de imperialismo, e isso está localizado aqui no século XIX. É diferente daquela colonização do século XVI, por alguns motivos aqui. Eu vou explicar o conceito e você vai tentar perceber as diferenças aí, tá? O imperialismo, ou vamos chamar de neocolonialismo também, eu vou usar mais o termo imperialismo, tá? O imperialismo, ele é um conceito que a gente pode definir assim. O imperialismo se define por práticas estratégicas de controle. As potências, os países fortes com suas empresas, o seu capitalismo e tal, irão adotar práticas estratégicas pensadas, tá? De controle.
César, controle do quê? Controle político, controle militar, controle econômico e controle cultural. Político, militar, econômico e cultural. É um conjunto de práticas estratégicas em que uma potência consegue dominar, nessas categorias, um território distante. Então, é uma dominação quase que remota, entendeu? Eu não preciso necessariamente incorporar aquele lugar ao meu território. Eu só preciso dominar ele, militarmente, politicamente, economicamente ou só culturalmente. Aí esse processo é bem... Cada caso é um caso, cada colônia é uma história, cada potência, cada centro desse, né, colonizador, imperialista, é uma história também. Mas, no geral, você tem um processo de dominação de um determinado território por uma potência, por um país mais forte. Um território distante, né, desse país mais forte. O objetivo disso é a exploração, né, obviamente, e esses países que vão dominar vão crescer. Em contrapartida, isso vai resultar no atraso de outros países. Esses países que vão ser dominados, esses territórios que são dominados por essas potências, vão ser prejudicados, eles não vão crescer, eles vão ter um atraso, né? Enquanto as potências irão crescer. Bonito, né? Gostoso. Então, grandes impérios coloniais são formados assim. Aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, o Império Britânico, no seu auge, em 1919. Um império onde, diziam, né, onde o sol nunca se põe. Olha quantos territórios dominados, é uma espécie de protetorado, sabe? Quantos territórios são dominados politicamente, militarmente, economicamente e culturalmente. Um território pode ser dominado por essas 4 categorias, ou só militarmente também, ou só culturalmente, mas ele é dominado de alguma forma. A isso nós damos o nome de imperialismo. Agora, tem 2 pontos aqui que a gente precisa analisar. Primeiro, nessas potências, né, tá aqui o pessoal dividindo o mundo aqui, a França, a Inglaterra. Primeiro a gente precisa analisar o seguinte, não tem uma potência só no mundo nesse momento. A França é potência, o Reino Unido é potência, né? O Império Britânico. Você tem do outro lado lá os Estados Unidos, tem o Japão que está vindo aí, tem a Bélgica, tem a Alemanha que vai se formar, tem até a Itália, tem uma turma aí, cara. Então, o que vai acontecer? Existe uma disputa entre essas potências, existe uma rivalidade entre essas potências na hora de dividir o mundo. Então, olha só, resumindo, o capitalismo se expandiu, a atividade industrial se expandiu, os caras têm novas necessidades. O país deles não atende às novas necessidades. Aí eles falam, ó, pra onde nós vamos? Aí tem a África, a América e a Ásia. Então vamos lá. Só que essa corrida não é sozinha, tem vários países querendo a mesma coisa. E aí começa a acontecer uma rivalidade entre essas potências, né, na hora de dividir o mundo. E aí, cara, o que vai acontecer? Boom! Guerra! Isso aqui vai terminar, essa disputa vai terminar com a Primeira Guerra Mundial. Aguardem cenas do próximo capítulo. E a segunda coisa que eu queria dizer antes de passar para o último tópico é que não dá para eu chegar num lugar, nesse momento, né? Vou fazer um exemplo bem tosco aqui, mas assim, não dá para eu chegar num lugar e falar, oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, nós somos uma potência europeia, industrializada, capitalista, a gente está querendo investir e querer explorar, queremos explorar o seu território, explorar a sua gente. Então a gente quer vir aqui, quer destruir tudo, quer dominar as pessoas, quer vender os nossos produtos para vocês, o que a gente não consegue vender lá, quer tirar os recursos naturais daqui, ouro, prata, cobre, estanho, ferro, o que mais vocês tiverem aqui. E a gente quer que vocês comprem os nossos produtos, a gente quer que vocês absorvam a nossa cultura também, para que vocês fiquem padronizados dentro da nossa cultura. Se vocês não aceitar, a gente vai sentar o cacete em todo mundo e vai matar todo mundo. Se eu chegar num lugar assim para dominar, eu nem desço do barco, né, mano? Eles não vão me aceitar lá. Então você precisa embrulhar para presente esse processo de dominação que vai acontecer. Você precisa dar uma legitimidade para ele, você precisa criar um discurso que justifique isso. E esse é o nosso próximo, não dá para empurrar para goela abaixo. Até assim, em muitos casos você vai empurrar, mas não dá para empurrar sempre e em todo lugar para goela abaixo. Essa dominação ela tem que contar com o apoio do dominado, entendeu? Então agora no terceiro e último tópico a gente vai embrulhar para presente. Ou seja, nós vamos falar da justificativa e da legitimação dessa missão civilizadora. Você vai aprender agora que é missão civilizadora. Os caras não são egoístas, eles vão dividir com o mundo
A ideia de civilizar as pessoas, olha que legal. Então vamos lá. No século XIX, a ciência está fazendo muito sucesso. Várias ciências estão se estruturando e se consolidando no século XIX. Então o discurso científico é muito forte. Teria que ser uma justificativa e uma legitimação, ou seja, cara, por que o Reino Unido está fazendo um império desse tamanho? Por que a França está na África? Por que a Inglaterra está na China? Por que o Japão está na China e querendo território da Rússia? Ou seja, você precisa criar um discurso ali que seja ok. Fala, não, nós estamos fazendo isso por causa daquilo. Você tem que justificar. E legitimar. Falar, não, então beleza. Pô, achei que vocês iam explorar, mas já que vocês estão fazendo bem para essa galera, você vai entender. O discurso científico, então, ele precisa ser usado. Então eles vão beber ali na fonte do Darwin, cara. Lembra do Darwin? Conhece o tiozinho Darwin? Então, eu tô falando tanto com o Darwin atualmente que tem que fazer uma limpa aí, né? Tem uma gente aí que, né, tem que dar uma limpa. Então o Darwin tá ajudando nós nesse momento difícil de 2020. Se tiver alguém com a máscara no queixo, alguém fazendo um churrasco, festa, aglomeração, o Darwin, eu tô pedindo para ele dar conta de algumas coisas. Aí, cara, o Darwin assim, ó, aí os modelos são copiados, né? Será que, nesse momento a gente copia muitos modelos da ciência, né, os paradigmas. Pô, na natureza existe um processo evolutivo. Aí os caras vão copiar, falam, pô, também tem um darwinismo social, né? Pode ser. Será que as sociedades, os grupos, né, os diferentes povos também estão num processo de evolução, onde cada um está num estágio? E aí, mano, isso tá vindo da Europa, os caras falam, é isso. Nós, europeus, estamos no topo dessa cadeia evolutiva, nesse darwinismo social. E outras civilizações não estão no lugar da gente. Olha aqui, cara, nós somos a civilização, nós somos a modernidade. Aí os caras têm prova disso, né? Olha a Torre Eiffel, olha a indústria, olha o automóvel, olha as coisas que a gente consegue fazer aqui. Cara, nós somos superiores. A gente está num estágio muito avançado do desenvolvimento da civilização. Claro que isso é um discurso eurocêntrico. Tudo bem? Eles estão julgando as outras culturas, estão julgando os outros modos de viver conforme o seu padrãozinho europeu, ou o seu padrãozão europeu, tá ligado? Então, assim, existe um processo evolutivo das sociedades também, e o europeu tá no topo disso, cara. Olha que legal. Vejam a nossa civilização, que linda, né? E aí, o que vai acontecer? O discurso é assim, ó. Mesmo assim, estando no topo do desenvolvimento da civilização e do progresso, da modernidade, nós não somos egoístas. Nós não somos egoístas. Olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos levar essa civilização aos povos atrasados. Aliás, nós temos uma missão. A missão civilizadora. Eu tinha separado o poema do Rudyard Kipling aqui, mas você procura aí. Deve ter algum... tá fácil aí na internet, chama O Fardo do Homem Branco, ele foi escrito em 1899. E ele está justificando, ou é a melhor síntese, a melhor síntese, é a melhor tradução dessa ideia da missão civilizadora, que tem a ver com essa imagem aqui, ó, tá vendo? Lá em cima, não sei se dá para ver direito, mas depois você olha com calma aí na imagem. Lá em cima está a civilização, e aqui embaixo está a barbárie, a ignorância, a opressão, a superstição, a brutalidade. E aí você tem aqui, ó, nações civilizadas, né? Povos civilizados carregando esses povos atrasados rumo à civilização. Puta que pariu, não pode falar. Eu queria agradecer esses caras, mano. Obrigado por fazerem isso pela gente. Muito obrigado por levarem, por conduzir a gente até a civilização. Qual que seria essa civilização de vocês? Essa que daqui a pouco vai desembocar na Primeira Guerra Mundial? Nessa hecatombe horrorosa aí que vai matar milhões de pessoas? Qual seria essa civilização tão gloriosa que vocês vão levar a gente pro nazifascismo? É isso? Pro campo de concentração lá? Testar a ciência na galera ali, fazer experimento. É para esse mundo que você quer que a gente... não, talvez seja para bomba atômica, né? Que inclusive agora, no mês de agosto aqui, nós estamos lembrando, né, esse evento. Será que é para isso? Qual civilização que vocês estão levando a gente? Vai te catar, puta que te pariu. Não pode falar palavrão, calma, fico nervoso. Aí, cara, olha só, leia trechos desse poema e aparece de vez em quando alguns trechos aí nos vestibulares, tá? Então o homem branco,
europeu civilizado tem um fardo, ou seja, uma missão. Cara, eu tenho que levar a galera também para o desenvolvimento. É lógico que isso é um embrulho para presente do motivo real, que é a exploração e a dominação, para um benefício dessa sociedade industrial capitalista que está se desenvolvendo. E um argumento pior ainda que eles vão usar é a ideia da superioridade racial, que também tem a ver com esse lance das ciências aí, da ciência biológica, ciências sociais do século XIX, e principalmente nas ciências biológicas. Eu já falei para vocês de um livro aqui, de um desgraçado aí que chama Cesare Lombroso, que chama O Homem Delinquente, que ele ia provar pelo arquétipo, pelo tipo físico das pessoas, assim, quem era mais propenso a ser psicopata, assassino, preguiçoso, ladrão, enfim. Então existe uma crença na a ciência fazendo um papel ruim aí, cara, de tipo assim, a ciência mostrando que existem raças superiores e raças inferiores. Olha só que doideira. A superioridade, então, ela não é só cultural, ela também é racial. E aí isso serve como justificativa para a dominação, porque agora aquele escravismo clássico que vinha desde o século XVI ali, não está rolando, está acabando, né? Não se engane que a Inglaterra também não, que está lutando aí para acabar com a escravidão aqui no Brasil, mas lá na África eles estão estabelecendo padrões de dominação baseados na ideia de superioridade racial. Ah, não me engana não, velho, vem aqui para acabar com a escravidão do Brasil aqui e faz o maior lobby. E aí lá na África, lá vocês vão enfiar os seus valores na galera lá, achando que vocês são superiores. Ah, não faz isso não. Aí o que vai rolar? Você tem... eles começam... É lógico, gente, que hoje a gente sabe disso, que isso é inventado, que isso é um jeito de olhar, né? Lá no livro de vocês tem um trecho do Eduardo Said, O Orientalismo, é fantástico esse texto. Se um dia você puder ler a introdução dele, pelo menos, que já vai resolver a tua vida. Como que o Ocidente, né, nesse processo de imperialismo, começou a criar um estereótipo do Oriente. Você já reparou, em filmes principalmente, ou na literatura, que o Oriente, tipo assim, a África, o Oriente, a Ásia, é sempre algo meio misterioso, supersticioso, erotizado, né, sensualizado, tem um negócio de magia, sabe? É sempre um negócio meio estranho, assim, e isso é de propósito, o Eduardo Said vai explicar isso. Então você começa a achar um jeito de olhar para justificar o tal da superioridade racial, como um mecanismo de dominação. César, não estou entendendo. Cara, se eu conseguir provar que eu sou superior a você, eu vou te dominar. E aqui eles estão fazendo isso através da raça, que não existe. E olha só que doideira, eu vou dar um exemplo. Eles vão tentar incorporar uma ideia de que ser branco é melhor, porque assim, o branco, a raça branca europeia, né, estaria no topo desse desenvolvimento e que outras raças estariam ainda no estado primitivo. E aí, olha só o que os caras fazem. Tem um Zé Mané que faz isso até hoje, para não falar outro nome. Começa a comparar, por exemplo, as raças com animais, e aí a comparação do negro com o macaco. E olha só como é uma questão de olhar, de perspectiva. Uma das coisas que mais fazia naquele momento era comparar o negro com o macaco, para dizer assim, ó, tá vendo? Ó, o macaco tá lá atrás na evolução, o negro tá aqui e o branco tá aqui já. E aí fala assim, mas como assim? Qual é essa relação do negro com o macaco? Aí os caras falam assim, ó, por exemplo, olha o nariz, cara. Isso na época, tá? Os estereótipos da época. O nariz do negro é muito parecido com o nariz do macaco. Se alguém acreditar nisso até hoje, eu acho que não tem. Tem, pior que tem. Olha só como é que isso é uma escolha só, e uma escolha violenta. Porque se alguém fala isso pra você hoje, você tem bagagem já suficiente aqui com essas aulas para falar assim, mano, vai tomar no cu. Porque como que você acha o nariz de um negro parecido com o nariz de um macaco, e aí você acha uma conexão nisso para um processo evolutivo, isso no século XIX, tá? Mas você não consegue achar, por exemplo, outras similaridades. O pelo do macaco é liso, e o cabelo do branco é liso, então pronto, aí então o branco é parecido com o macaco, não evoluiu. Eu posso fazer isso com você? Né, falando para uma pessoa daquela época ali. Ou, por exemplo, os lábios do macaco é fino, são finos, igual os lábios dos brancos nesse estereótipo. E aí? Isso faz o branco, então, tá próximo do macaco? Ah, vai te catar, vai procurar tua turma. Eu falei um palavrão aí agora, mas não pode, mas manda tomar no cu, pô. Você tem bagagem já intelectual para fazer isso. Então são escolhas. Aí, cara, você tem uma violência, tipo assim, os caras começam a vender sabonete que prometem clarear a pele, inculcando naquelas pessoas, né, no continente africano, que aquelas pessoas deveriam se purificar, assim,
seguir esse processo evolutivo para chegar onde o europeu estava. Cara, isso é muito violento, velho. Isso é muito violento de várias formas, né? Depois eu vou deixar uma imagem para vocês, eu acho que eu não coloquei aqui, mas dos sabonetes, cara, que prometiam clarear tal, já caiu até em vestibular esses cartazes e tal. Mas tudo isso é mecanismo de dominação, cara, é para justificar, é para conseguir a exploração e a dominação. Então você faz isso através do discurso racial, você faz isso através da literatura, da cultura de uma forma geral, do consumo, de estratégias políticas, econômicas ou mesmo militares. Quando tudo isso falha, você vai lá e senta o porrete na galera. Desculpa, mas eu fico meio revoltado aqui nessa aula. E, outro livro que eu coloquei aqui também, se você um dia quiser aprofundar no assunto aí, nesse momento, né? O do Hobsbawm, da Era dos Impérios. Ele vai fazer uma análise, um recorte de 1875 até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial. Só para você ter uma ideia dos assuntos abordados aqui, ó, ele vai falar sobre a economia, né, que está mudando de marcha, ele vai falar da política da democracia, dos trabalhadores do mundo, de nações e nacionalismos, que foi o tema da última aula, as incertezas da burguesia, a nova mulher, ele já trata aqui desse tema, as artes transformadas, razão e sociedade, rumo à revolução, a revolução mundial do século XX, e da paz à guerra. Ele para ali na Primeira Guerra Mundial, e depois ele tem um livro que ele vai contar de 1914 até o final da Guerra Fria, né, 1991, que é a Era dos Extremos, tá bom? Então tá aqui a Era dos Impérios. E para finalizar, porque já deu meu tempo, meu Deus do céu, algumas fotos aqui, ó, pra você ver porque que eu fico bravo, né? Algumas fotos do período, ali, século XIX, começo do século XX. Depois você olha com calma, tem uma cachorra minha se coçando aqui no sofá. Depois você olha com calma essas imagens aí e talvez você se indigne, como eu fico quando eu falo disso. Essas punições aqui de mutilação era comum nessas estratégias de dominação. Pesquisa aí, cara, o Leopoldo II, belga, pesquisa aí, esse desgraçado aí. Caçadas humanas, a galera tratada que nem bicho, porque na teoria da evolução racial, da superioridade racial, essa galera estava mais próxima do bicho, de animais, então, do que da civilização europeia, né? E era comum você punir as pessoas mutilando as pessoas, cortando a mão, por exemplo. E às vezes você era obrigado a cortar a mão da sua filha, do seu filho, da sua esposa, e assistir isso e você mesmo fazer isso como forma de punição para enfiar a goela abaixo isso nas pessoas. Enfim, eu vou parar aqui que já deu. E essa foi a aula 38 de História Geral. Nós falamos da segunda fase da Revolução Industrial e começamos a falar do imperialismo. Na próxima aula a gente vai falar disso também. Beijo, me liga!